Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, meus irmãos e minhas irmãs. E dessa maneira, gostaria de acolher a todos vocês nesse auditório com as mesmas saudações usadas por Jesus, que a paz esteja com ele, que é mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 36, também muito conhecido entre os judeus, que é Shalom. Em árabe, os muçulmanos dizem Salam, que significa que a paz esteja sobre todos vocês. O tópico dessa noite é semelhanças entre o Islã e o cristianismo. A palavra Islã vem da palavra Salam, que significa paz. E também vem da palavra Silim, que em árabe significa submeter a sua vontade à vontade de Deus. De maneira resumida, Islã significa adquirir a paz submetendo-se à vontade de Deus. E qualquer um que obedecer a Deus, que submeter sua vontade à vontade de Deus, é chamado de muçulmano. Algumas pessoas se enganam a acreditar que o Islã é uma religião nova, que apenas começou com a vinda do profeta Mohammed 1400 anos atrás, e que o profeta Mohammed é o fundador dessa religião. Mas na verdade o Islã existe desde que começou a contar o tempo, desde que o primeiro homem colocou os pés na terra. E o profeta Mohammed não é o fundador dessa religião, mas sim o último profeta do Deus Todo-Poderoso. E está mencionado no Alcorão, no capítulo 35, verso de número 24, que diz o seguinte: não existe nenhuma nação ou tribo da qual nós não enviamos um mensageiro ou um guia para alertá-los ou orientá-los. Também está mencionado no Alcorão, capítulo 13, verso de número 7. Nós enviamos um mensageiro para todas as nações. E por nome existem 25 mensageiros mencionados no Alcorão. Por exemplo, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Mohammed, que a paz esteja com todos eles. Então, por nome, 25 mensageiros são mencionados no Alcorão. O Islã é a única fé que faz-se obrigado a acreditar em Jesus para pertencer a ela. Ninguém pode se chamar muçulmano se essa pessoa não acreditar em Jesus. Nós acreditamos que ele foi um dos mais importantes mensageiros de Deus. Nós acreditamos que ele é o Cristo, que é a tradução de Messias. Nós acreditamos que ele nasceu de maneira milagrosa, sem a intervenção de nenhum homem. Nós acreditamos que ele deu vida aos mortos, com a permissão de Deus. Nós acreditamos que ele curou aqueles que nasceram cegos e com lepra, com a permissão de Deus. Mas mesmo tendo 25 mensageiros mencionados no Alcorão, também está escrito no Alcorão, capítulo 4, verso de número 164, e também no capítulo 40, verso de número 78. Nós enviamos outros mensageiros antes desse. Alguns nós mencionamos para você, outros não. E nenhum mensageiro pode trazer milagres, exceto com a permissão de Deus. O que significa que a história de apenas alguns mensageiros está mencionada no Alcorão. Nosso amado profeta Mohammed disse o seguinte, que 124 mil mensageiros foram enviados à Terra. Mas todos os mensageiros que vieram antes do profeta Mohammed foram enviados apenas para o seu povo, o povo da qual eles pertenciam. E a mensagem que eles trouxeram deveria ser seguida em sua totalidade apenas por um espaço de tempo. Por exemplo, Jesus foi enviado apenas para os filhos de Israel, apenas para os judeus. É mencionado no Alcorão, o capítulo 3, verso de número 49, que Deus iria fazer dele, Jesus, um mensageiro para os filhos de Israel, e que com a permissão de Deus, ele realizaria milagres entre eles. Também é mencionado no Alcorão, capítulo 61, verso de número 6, que Jesus, que a paz esteja com ele, foi enviado aos judeus e apenas aos judeus. E a mesma mensagem também está na Bíblia.
Se você ler a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso de 5 a 6, que diz que Jesus enviou seus discípulos, dando-lhes as seguintes ordens, para que eles não fossem aos lugares onde os judeus não viviam, nem entre as cidades dos samaritanos, mas que eles procurassem as ovelhas perdidas do povo de Israel. E Jesus ainda pede que eles anunciem que o reino de Deus está perto, o verso de número 7. E Jesus continua e novamente diz o seguinte, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso de número 24. Jesus respondeu a uma mulher estrangeira, não judia, o seguinte: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. De acordo com a Bíblia, Jesus foi enviado somente para os judeus, somente para os filhos de Israel, somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas, já que o profeta Mohammed foi o último profeta enviado por Deus, está mencionado no Alcorão, capítulo 33, verso de número 40, que diz o seguinte, que o profeta Mohammed não é o pai de nenhum de vocês, seres humanos, mas, sim, um mensageiro de Deus e o selo de todos os profetas. Deus é aquele que sabe de todas as coisas. E o que significa ser o selo dos profetas? Significa que não existe nenhum profeta após ele, e a mensagem que ele trouxe está de acordo com a mensagem que todos os outros profetas propagaram sobre a unidade de Deus. E como ele foi o último mensageiro, ele não foi enviado apenas para os muçulmanos, ou apenas para os árabes. Então, no Alcorão, capítulo 21, verso de número 107, foi apenas pela misericórdia de Deus que ele enviou o profeta Mohammed a todos os povos e criaturas da terra. E é mencionado novamente no Alcorão, no capítulo 34, verso de número 28. Que diz o seguinte: nós te enviamos apenas para trazer boas notícias e alertar as pessoas, mas a maioria dos seres humanos não entende isso. E como ele foi o último mensageiro, a mensagem que ele trouxe não poderia expirar ou perder a validade. Então, Deus o enviou para toda a humanidade daquele momento, 1400 anos atrás, até hoje. E de hoje até o fim dos tempos. A profecia do profeta Mohammed está mencionada em todas as escrituras das principais religiões do mundo, e também está mencionada na Bíblia. Se você ler o Velho Testamento, está mencionado no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 18. Nessa passagem, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz o seguinte: levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você, e colocarei nele minhas palavras, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Nessa profecia do livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, Deus está se comunicando diretamente com Moisés, e dizendo a ele que ele vai levantar um profeta no meio dos irmãos dele, que é parecido com Moisés. E muitos cristãos dizem que esse profeta é Jesus Cristo. Mas quando eles são perguntados por que esse profeta é Jesus Cristo aqui nessa passagem, eles respondem o seguinte, geralmente, e analisando a descrição da passagem, fica claro que o profeta que há de vir tem que ser parecido com Moisés. E as semelhanças que os cristãos dizem que existem entre Moisés e Jesus são essas, que ambos os profetas eram judeus, e que tanto Moisés quanto Jesus eram profetas de Deus. Essas são as duas explicações mais populares, e mesmo que hajam outras, dificilmente não vão incluir essas duas. Mas, se nós pararmos aqui para pensar, se apenas essas duas são as semelhanças entre os dois profetas, nós podemos afirmar sem muita sombra de dúvida que todos os profetas que vieram depois de Moisés cumprem essa profecia também, porque todos que vieram depois dele eram judeus e todos eram profetas. Por exemplo, Salomão, Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel, João Batista, todos eles eram judeus e profetas do Deus Altíssimo. Então, se essas são as únicas semelhanças para poder se cumprir a profecia, todos os profetas que vieram depois se encaixam perfeitamente nesses requisitos. Mas a verdade é o seguinte:
Se você parar para analisar essa profecia, vai perceber que o profeta Mohammed é aquele que melhor se encaixa naquilo que foi dito na Bíblia. Tanto o profeta Moisés como o profeta Mohammed, ambos nasceram de formas naturais. Ou seja, ambos tinham pai e tinham mãe. Mas Jesus Cristo nasceu de maneira milagrosa, sem a intervenção de nenhum homem. Ele tinha uma mãe, porém não tinha nenhum pai. O nascimento de Jesus é mencionado no Alcorão, no capítulo de número 3, verso de número 47. E também é mencionado na Bíblia, no capítulo 1, verso de número 18 do Evangelho de Mateus, e também no capítulo 1, verso de número 35 do Evangelho de Lucas. E nessas passagens afirmam que ele nasceu de maneira milagrosa, sem intervenção de nenhum homem. Então, nesse aspecto, o profeta Mohammed é igual ao profeta Moisés. E o profeta Jesus é diferente do profeta Moisés nesse aspecto. E nós sabemos muito bem que ambos profetas, Moisés e Mohammed, eles eram casados e tiveram filhos. Mas de acordo com a Bíblia, Jesus nunca se casou e nunca teve nenhum filho. Então, também nesse aspecto, o profeta Mohammed é mais próximo a Moisés do que Jesus. Seguindo adiante, se nós lemos o Alcorão e a Bíblia, nós vamos descobrir que o profeta Mohammed e Moisés tiveram mortes naturais, mas Jesus não teve uma morte natural. De acordo com o Alcorão, capítulo 4, versos de número 158, ele subiu aos céus quando ainda estava vivo pela ordem de Deus. E de acordo com a Bíblia, é também a mesma coisa, onde os cristãos afirmam que ele foi crucificado, mas nós muçulmanos não acreditamos que ele foi crucificado. Mas eu vou falar sobre isso ainda nessa palestra. Temos que concordar que ele não sofreu uma morte natural na Bíblia, porque ele foi crucificado, de acordo com a maioria dos cristãos. Então também nesse aspecto, o profeta Mohammed está mais próximo de Moisés do que Jesus Cristo. Também podemos observar, lendo o Alcorão e a Bíblia, que tanto o profeta Moisés quanto o profeta Mohammed foram aceitos pelos seus povos na totalidade como profetas. Porém, Jesus Cristo não foi aceito pelos judeus como um todo, sendo o profeta de seu povo. E nós podemos observar no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 11, que diz que Jesus veio até o seu povo, porém o seu povo não o recebeu, confirmando que ele não foi aceito por todos. E prosseguindo, tanto Moisés quanto Mohammed, eles eram líderes do seu povo, onde poderiam passar julgamento de vida ou morte sobre quem eles desejassem. Eles tinham o poder de líder e de juiz, o que não aconteceu com Jesus. Está mencionado no Evangelho de João, capítulo 18, verso de número 36, onde Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, afirmando que se o reino dele fosse nesse mundo, os seguidores dele lutariam contra os líderes dos judeus para impedir que ele fosse capturado. E a principal semelhança entre Moisés e Mohammed é a seguinte: ambos profetas trouxeram uma nova lei, mas Jesus não trouxe nenhuma lei nova, ele apenas veio para confirmar a lei antiga. Isso está mencionado no Alcorão, capítulo 61, verso de número 6. Jesus, filho de Maria, disse: Eu fui enviado por Deus, confirmando o Torá que veio antes de mim, e trazendo as boas novas de um mensageiro que virá depois de mim, e o seu nome será Ahmad. E o verso continua, dizendo que ainda assim, quando ele veio, com provas claras, eles disseram, o povo, isso não passa de feitiçaria. E também está mencionado no Alcorão, capítulo 7, verso 157. Aqueles que seguem o mensageiro, o profeta que não sabe ler, que eles encontraram descrito no Torá e também no Evangelho que está com eles, aquele que os ordena a praticar o bem e os proíbe de fazer o mal. E quando você lê as escrituras anteriores ao Alcorão, você consegue perceber que elas estão referenciando ao profeta do Islã, tanto no Torá quanto no Evangelho. Como aqui nessa passagem do verso 18 do capítulo 18 do livro de Deuteronômio. E também está escrito no Deuteronômio capítulo 18, verso de número 19, que qualquer um que não escute as palavras desse profeta será castigado por Deus.
Ou seja, quem não seguir esse profeta vai ter que se acertar com Deus depois, de acordo com a própria Bíblia. E ainda no Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 18, também é mencionado que esse profeta similar a Moisés virá do meio de seus irmãos. E os irmãos dos hebreus são os árabes, descendentes de Ismael, assim como está dito na Bíblia, o que se encaixa perfeitamente com o profeta Mohammed, que é descendente do profeta Ismael, filho de Abraão. Está mencionado no Velho Testamento, livro de Isaías, capítulo 29, verso de número 12, onde se diz que o livro será entregue a ele que não sabe ler, dizendo: leia isso e ore, e ele dirá: eu não posso, pois eu não sei ler. E isso foi exatamente o que aconteceu quando a última revelação chegou ao profeta Mohammed. E nós todos sabemos que quando o profeta Mohammed subiu ao monte ao lado da cidade de Meca, na caverna onde ele costumava meditar e orar, os primeiros versos foram entregues a ele pelo arcanjo Gabriel, e o anjo disse: leia, e o nosso profeta respondeu: eu não sei ler. Esse é o cumprimento da profecia mencionada no livro de Isaías, capítulo 29, verso de número 12, que diz que quando o livro for entregue àquele que não sabe ler, dizendo a ele: leia, ore, ele dirá: eu não sei ler. E foi exatamente isso que o profeta Mohammed respondeu. Até mesmo o nome do profeta Mohammed está mencionado no Antigo Testamento. Está mencionado no livro de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso de número 16. Isso é o que está mencionado no livro em hebraico. Lembrando que a tradução que você possui hoje na Bíblia em suas mãos veio do hebraico. E esse verso diz o seguinte: a sua boca é a mais doce. Ele é querido de maneira incondicional. Esse é meu amigo amado, ó filhas de Jerusalém. Agora preste atenção no som das palavras em hebraico. No hebraico, assim como nas línguas semíticas, normalmente se adiciona im no final da palavra como plural de respeito, algo que não existe nas línguas que vieram do latim. Então, ao nome de Mohammed foi adicionado im, o que tornou-se Mohammadin. Então, nós podemos afirmar que o nome de Mohammed está na Bíblia. Porém, quando o mesmo foi traduzido do hebraico para outras línguas, eles removeram o nome próprio e substituíram ele por querido de maneira incondicional. Na tradução original do inglês, você vai encontrar a palavra altogether lovely. Apenas dentro da tradução da Bíblia, é impossível de se saber que o nome do profeta Mohammed está escrito nela, porque ele foi removido na tradução. Mas por que o nome dele teria sido removido? É uma boa pergunta. E para você ter uma ideia, o profeta Mohammed também está citado no Novo Testamento na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 16. Jesus diz o seguinte: eu pedirei ao meu Pai, no caso ele está se referindo a Deus, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Também é mencionado no Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 26. Quando vier o Conselheiro, o Auxiliador, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da Verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E também no Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 7, onde Jesus diz: eu falo a verdade, quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Podemos observar claramente uma condição aqui. Jesus tem que partir para que o Espírito Auxiliador chegue. Se analisarmos esse verso na escritura original em aramaico, a palavra que você vai encontrar para auxiliador é paraklita, que significa ser digno de respeito e admiração. E essa é uma das traduções do nome do profeta Mohammed. Porém, no português, essa palavra foi traduzida como auxiliador e no inglês como comforter, ou seja, consolador. Porém, ambos significados estão ligados ao nome do profeta Mohammed. Contudo, no cristianismo, o Espírito da Verdade recebeu o rótulo do Espírito Santo e foi elevada como a terceira parte de Deus, porém não de acordo com Jesus.
mas sim de acordo com Paulo. Mas vamos analisar com calma. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 7. Jesus diz claramente que é necessário que ele parta, para que assim o Auxiliador venha, pois é ele que enviará o Auxiliador a todos. Mas se nós acreditarmos que o Espírito da Verdade, o Auxiliador, é o Espírito Santo, essas próprias palavras de Jesus entrarão em contradição. E eu certamente prefiro acreditar nas palavras de Jesus do que de qualquer outro que tenha vindo depois dele. E de acordo com a Bíblia, o Espírito Santo já estava por lá antes de Jesus chegar, no ventre de Isabel e quando Jesus nasceu. Então, certamente, essa profecia não fala sobre o Espírito Santo. Ela se refere sim ao último profeta, aquele que trouxe a verdade. A simples mensagem que diz que Deus é um também está mencionado no Evangelho de João, capítulo 16, verso do 12 ao 14. Jesus diz o seguinte: ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Eu repito novamente, essa mensagem não se refere a ninguém mais além do que o profeta Mohammed. Eu tenho muitas coisas a te dizer, mas não posso dizer agora. Mas o Espírito da Verdade vai revelar tudo a vocês. Ele vai te guiar até a verdade. Isso é exatamente a descrição da missão do profeta Mohammed, que honrou Jesus Cristo e falou sobre a unidade de Deus. E não falou sobre si mesmo. Ele nos explicou sobre tantas coisas. Jesus menciona: tenho muito a lhe dizer. E ele fala que a verdade não está totalmente revelada. A interpretação comum do cristianismo que diz que esse Espírito da Verdade é o Espírito Santo, quantas coisas novas ele nos ensinou que Jesus já não tinha ensinado. Mas nós ainda vamos falar mais sobre esse assunto. Também está mencionado no Alcorão, capítulo 18, verso de número 38. Nós enviamos mensageiros antes de você, e entregamos a eles esposas e descendentes. Nenhum mensageiro recebeu o poder de realizar o milagre, exceto com a permissão de Deus. Existe uma escritura para cada geração. Existem 4 revelações mencionadas por nome no Alcorão: o Torá, os Salmos, o Evangelho e o Alcorão. O Torá é a revelação que foi entregada a Moisés. Os Salmos foram entregues a Davi, profeta e segundo rei de Israel. O Evangelho foi entregue a Jesus. E o Alcorão é a última revelação, que foi entregue ao último profeta, Mohammed, e que a paz esteja com todos esses que eu mencionei aqui. Então, por nome, apenas 4 revelações são mencionadas no Alcorão. Porém, está mencionado no Alcorão que Deus revelou uma escritura para cada geração. Porém, existem várias escrituras, como os pergaminhos de Abraão, por exemplo. Contudo, por nome, Deus apenas revelou 4. Porém, todas as escrituras que vieram antes do Alcorão foram feitas apenas para um grupo de pessoas e foram elaboradas para ser seguidas em sua totalidade apenas por um espaço de tempo determinado. No entanto, o Alcorão foi feito para durar até o fim dos tempos, por ser a última revelação, e não foi feito apenas para os muçulmanos ou para os árabes. Está mencionado no Alcorão, capítulo 14, verso de número 1. Essa escritura que nós enviamos para você, para que assim, com a permissão do Senhor deles, você poderá trazer a humanidade das profundezas da escuridão para a luz, para o caminho do Todo-Poderoso, aquele que é o único digno de ser glorificado. O que o livro diz aqui é que o profeta vai guiar a humanidade, não apenas os muçulmanos ou os árabes. Também está escrito no capítulo 14, verso de número 52. Essa é uma mensagem para toda a humanidade, para que as pessoas possam talvez serem alertadas por ela e fiquem sabendo que Ele é o único Deus. Então, que aqueles que possuem inteligência possam prestar atenção. Também é mencionado no Alcorão, capítulo 2, verso de número 185. O Ramadã é o mês em que o Alcorão foi enviado. Ele é um guia para a humanidade, com provas claras e com critério para distinguir o certo do errado. Também é mencionado no Alcorão, capítulo 39, verso de número 41. Nós enviamos a Escritura para você com a verdade, para instruir a humanidade. É para instruir a todos,
não apenas um grupo em particular. E quando ele diz aqui a humanidade, não se exclui a ninguém, porque o Alcorão é a última revelação enviada aos seres humanos. E o profeta Mohammed disse o seguinte, no Hadith al-Bukhari, volume 1, livro da fé, Hadith de número 8, que o Islã foi feito em cima de 5 pilares. O primeiro, que Deus é um e único, e Mohammed é seu último profeta. Mas para acreditar no último profeta, você precisa acreditar em todos os outros que vieram antes, sem excluir ninguém. O segundo, oração. O terceiro, caridade aos pobres. O quarto, jejum. O quinto, peregrinação. O primeiro pilar, que diz respeito a acreditar que Deus é um só e que Mohammed foi seu último profeta. De novo, acreditar no profeta Mohammed é acreditar em todos os profetas que vieram antes, incluindo Jesus. Está escrito no Alcorão, capítulo 2, verso 177. A bondade não consiste em virar seu rosto para o leste ou para o oeste. Uma pessoa bondosa de verdade é aquela que acredita em Deus e no último dia, nos anjos, nas escrituras e nos profetas. Eu comecei a conversar com vocês essa noite citando um verso do Alcorão, capítulo de número 3, verso de número 64. Diga às pessoas do livro, revelações anteriores, vamos chegar a um acordo sobre o que é comum entre nós, que devemos adorar somente a Deus e ninguém mais. Não devemos associar nenhum companheiro junto a Ele, e não podemos ter nenhum Senhor a não ser Deus. Se eles virarem as costas, diga então, vocês são testemunhas que nós nos submetemos somente à vontade de Deus. Esse verso nos ensina a maneira correta de se aproximar de diferentes religiões. Nesse caso, as monoteístas, nos falando para focar no que temos em comum. E o mais importante de tudo na religião monoteísta é acreditar somente em Deus, e servir somente a Deus, e pedir somente a Deus, e adorar somente a Deus. E mesmo sendo voltado mais às religiões monoteístas, essa também pode ser aplicada ao hinduísmo, porque no hinduísmo também só existe um Deus verdadeiro. Então eu posso afirmar, olhando por esse ponto de vista, que os muçulmanos também acreditam na Bíblia. Acreditam sim nesses 4 livros que eu mencionei. Acreditam porque assim o Alcorão os ensinou, e acredito que estaremos mais próximos uns dos outros quando olharmos nossas semelhanças, e não as nossas diferenças. Está mencionado no Alcorão de maneira clara, Surah Ikhlas, capítulo 112, verso de 1 a 4, que diz o seguinte, que Deus é um e único, que Ele é absoluto e eterno, que Ele não foi criado e não tem filhos, e não existe nada igual a Ele. Essa é a definição de Deus em 4 pontos que o Alcorão nos deu. Se qualquer pessoa apresentar algum candidato que cumpre com esses 4 requisitos, ninguém vai se opor a dizer que esse candidato em questão é Deus. Primeiro, ele tem que ser um e único. Segundo, ele tem que ser absoluto e eterno, ou seja, não tem início, não tem fim. Ele não gera filhos e não foi criado, ou seja, não tem pai, nem mãe. E o quarto, e mais duro, não existe nada como ele. Então, se você conseguir imaginar Deus, ele não é Deus. Então, ele está fora do campo da nossa imaginação. Esse capítulo do Alcorão também é conhecido como a pedra fundamental da teologia. Teologia significa o estudo de Deus. Então, para qualquer um que esteja adorando a qualquer Deus, coloque esse Deus sob a prova desse capítulo do Alcorão, Surah Ikhlas. Se ele passar por esses 4 pontos, muçulmano nenhum terá objeção em chamar esse candidato de Deus. É assim que nós separamos todas as outras criaturas de Deus, para que ninguém nunca seja confundido com Deus, ou tenha a ideia de chamar a si próprio de Deus, ou receber esse título de Deus de outras pessoas. Essa mensagem está na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4, onde Moisés diz ao povo, em hebraico, Shema Israelo, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, escuta Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando Jesus foi perguntado qual era o primeiro de todos os mandamentos, ele repetiu, palavra por palavra, daquilo que Moisés disse antes.
está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso de número 29, onde Jesus diz: Shema Israelo, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Também está mencionado no capítulo 4 do Alcorão, verso de número 48. Deus não vai perdoar aqueles que colocaram parceiros junto a Ele. O Senhor perdoa as faltas menores de quem Ele quiser, mas os que associam parceiros com Deus estão cometendo um pecado gravíssimo. A mesma mensagem pode ser encontrada no Alcorão, no capítulo 4, verso 116, que diz o seguinte: Certamente o Senhor não perdoa aqueles que associam parceiros com Ele, mas perdoa os pecados menores que esse, aos quais Ele desejar. A pessoa que associa parceiros com Deus, sem dúvida, caiu no erro profundo. Associar parceiros com Deus, seja para pedir em oração, seja para adoração, é o maior pecado no Islã, no judaísmo e também no cristianismo, de acordo com a própria Bíblia e com as palavras de Jesus que se equiparam a de Moisés. Observe a passagem do livro do Êxodo, capítulo 20, verso de número 3 a 5. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. E a mesma mensagem é repetida no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso de número 7 ao 9. Não adore outros deuses além de mim. Não faça nenhum ídolo, nem nenhuma imagem daquilo que existe no céu ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se inclinem diante deles e nem os adore, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e não tolero os que tenham outros deuses. Está mencionado no Alcorão de maneira clara, no capítulo 5, verso de número 72. Certamente, os descrentes são aqueles que dizem: Deus é o Messias, filho de Maria. Porém, o Messias, que é Jesus, disse dessa maneira: Filhos de Israel, adorem a Deus, meu Senhor e teu Senhor. Qualquer um que associar parceiros com Deus será proibido pelo próprio Deus de entrar no paraíso. O seu refúgio será o fogo. Os perversos não receberão ajuda de ninguém. Nessa passagem do Alcorão, o próprio Jesus disse que qualquer um que associar parceiros com Deus não entrará no reino dos céus, pois certamente pelas próprias palavras de Jesus, ele veio apenas para confirmar as palavras de Moisés, como ele mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 17 até o 20. E isso está diretamente ligado com o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso de número 21 ao 23, onde Jesus lembra que somente aqueles que fazem a vontade de Deus entrarão no reino dos céus. Muitos dos nossos irmãos cristãos afirmam que Jesus é Deus ou é parte de Deus. Porém, se você ler a Bíblia, não vai encontrar sequer uma passagem onde Jesus Cristo diz que Ele é Deus ou onde Ele pede para adorá-lo. A Bíblia tem aproximadamente 23 mil versos, aproximadamente 7 mil no Novo Testamento, e em todos eles não existe um onde Jesus diz que Ele é Deus ou onde Ele pede para adorá-lo. Se você se perguntar como Jesus se tornou Deus, certamente vai descobrir que não foi pelas palavras dele. Então vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. Jesus disse o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 28. Meu Pai é maior do que eu. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29. Meu Pai é maior do que tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso de número 28. Eu expulso demônios com o Espírito de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso de número 20. Eu, com o dedo de Deus, expulso demônios. Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 30. Jesus disse: Eu não posso fazer nada por conta própria, mas julgo de acordo com o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Qualquer um que diz que não segue sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus, é um muçulmano.
Esse é o significado da palavra muçulmano. Em árabe, muçulmano significa aquele que se submete à vontade de Deus, assim como Jesus referiu nesse verso, onde ele diz de maneira explícita que ele não faz a vontade dele, mas sim do Pai que ele enviou. E Jesus, assim como todos nós sabemos, sempre obedeceu a Deus, o que faz dele um muçulmano. Está mencionado no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 22. Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem, aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Nessa passagem podemos observar, onde dizem que Jesus foi um homem aprovado por Deus no meio dos israelitas. Jesus nunca disse que era Deus, nem nunca pediu para adorá-lo. Ele foi um homem, profeta e é o Messias. Nunca disse que era Deus. Está mencionado no Alcorão, capítulo 17, verso de número 110. Chame de Deus ou Senhor da misericórdia. Qualquer nome que você o chame, a ele pertence os mais belos nomes. Não faça muito barulho em sua oração, ou muito silêncio, mas procure um meio termo. Você pode chamar a Deus por qualquer nome, porém, precisa ser um nome bonito, um nome que foi dado por Deus ou pelo seu mensageiro. E esse nome não pode gerar uma figura de Deus em sua mente. E no Alcorão existem 99 atributos para se referir a Deus. Isso também está mencionado no capítulo 20, verso de número 8, capítulo 7, verso de número 180, e também no capítulo 59, verso de número 24. E todos eles dizem que a Deus pertence os nomes mais belos. E desses 99 atributos mencionados no Alcorão, eu vou citar alguns a vocês. Por exemplo, aquele que mais perdoa, o rei, o puro, a autoridade, o sábio, o misericordioso. E o atributo mais conhecido entre os árabes é o nome Allah. Allah em árabe não significa qualquer Deus. Allah significa o único e verdadeiro Deus, aquele que deu vida a todas as coisas. E geralmente os muçulmanos preferem chamar Deus de Allah, pois seria impossível de usar essa palavra para outro significado que senão para referir ao Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, a palavra Deus pode ser indicada no plural, deuses, porém não existe plural de Allah, pois ele é um só. Se adicionarmos a Deus, se torna deusa, que indica que existe uma deusa feminina. E se existe uma deusa mulher, pode também existir um Deus que é homem. Porém, Allah não possui gênero, não é nem masculino nem feminino. Se você adicionar mãe à palavra Deus, isso se torna mãe de Deus. Não existe nada como mãe de Allah no Islã, porque Deus não tem pais nem filhos. Os muçulmanos preferem chamar ele de Allah do que Deus, mas esta é apenas a palavra. O importante é o significado que está por trás dela. A palavra Allah tem esse significado único e está mencionada na maioria dos livros das religiões do mundo, inclusive na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso de número 34. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso de número 46. Que diz que quando Jesus foi colocado na cruz, ele diz, Elai, Elai, lama sabachthani, que significa em português, meu Deus, por que me abandonaste? Isto está escrito em qualquer tradução da Bíblia que você pegar. Qualquer Bíblia que você pegar. De qualquer idioma. Português, italiano, espanhol, inglês, árabe. Qualquer língua. Essa frase se manteve pura em todas as traduções da Bíblia. Por quê? Apenas Deus pode dizer. Mas é curioso pensar por que apenas essas palavras se mantiveram em sua forma original. Elai, Elai, lama sabachthani. E a tradução, meu Deus, por que me abandonaste? E vale lembrar que a Bíblia é o livro que está traduzido para a maioria dos idiomas do mundo. E todos eles mantiveram essa frase, do jeito que ela foi dita. Se nós pararmos para pensar aqui, essa frase, Elai, Elai, lama sabachthani,
não soa parecido com o português, meu Deus, por que me abandonaste? Nem com o inglês, my God, why hast thou forsaken me? Por acaso isso soa similar com Jeová, Jeová, por que me abandonaste? Porém, se observarmos esse verso, traduzido para o árabe, Elai, Elai, lama sabachthani, se tornará Allah, Allah, lama sabachthani. E por que soa semelhante? Hebraico e o árabe são línguas que têm a mesma raiz, que também é parecido com o aramaico. Elai, Elai, lama sabachthani, Allah, Allah, lama sabachthani. O que significa que Jesus também usou uma palavra similar para se referir a Deus. Minha opinião pessoal é que essa palavra foi colocada na Bíblia não para nos dividir, mas sim para nos unificar. Unificar em torno da adoração de um Deus único, pois o Deus que Jesus adorava é o mesmo Deus que os muçulmanos adoram. Está mencionado no Alcorão, capítulo 17, verso de número 110. Chame de Deus ou Senhor da misericórdia. Qualquer nome que você o chame, a ele pertence os mais belos nomes. Não faça muito barulho em sua oração, ou muito silêncio, mas procure um meio termo. Você pode chamar a Deus por qualquer nome, porém, precisa ser um nome bonito, um nome que foi dado por Deus ou pelo seu mensageiro. E esse nome não pode gerar uma figura de Deus em sua mente. E no Alcorão existem 99 atributos para se referir a Deus. Isso também está mencionado no capítulo 20, verso de número 8, capítulo 7, verso de número 180, e também no capítulo 59, verso de número 24. E todos eles dizem que a Deus pertence os nomes mais belos. E desses 99 atributos mencionados no Alcorão, eu vou citar alguns a vocês. Por exemplo, aquele que mais perdoa, o rei, o puro, a autoridade, o sábio, o misericordioso. E o atributo mais conhecido entre os árabes é o nome Allah. Allah em árabe não significa qualquer Deus. Allah significa o único e verdadeiro Deus, aquele que deu vida a todas as coisas. E geralmente os muçulmanos preferem chamar Deus de Allah, por ser impossível de usar essa palavra para outro significado que senão para referir ao Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, a palavra Deus pode ser indicada no plural, deuses, porém não existe plural de Allah, pois ele é um só. Se adicionarmos a Deus, se torna deusa, que indica que existe uma deusa feminina. E se existe uma deusa mulher, pode também existir um Deus que é homem. Porém, Allah não possui gênero, não é nem masculino nem feminino. Se você adicionar mãe à palavra Deus, isso se torna mãe de Deus. Não existe nada como mãe de Allah no Islã, porque Deus não tem pais nem filhos. Os muçulmanos preferem chamar ele de Allah do que Deus, mas esta é apenas a palavra. O importante é o significado que está por trás dela. A palavra Allah tem esse significado único e está mencionada na maioria dos livros das religiões do mundo, inclusive na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso de número 34. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso de número 46. Que diz que quando Jesus foi colocado na cruz, ele diz, Elai, Elai, lama sabachthani, que significa em português, meu Deus, por que me abandonaste? Isto está escrito em qualquer tradução da Bíblia que você pegar. Qualquer Bíblia que você pegar. De qualquer idioma. Português, italiano, espanhol, inglês, árabe. Qualquer língua. Essa frase se manteve pura em todas as traduções da Bíblia. Porque apenas Deus pode dizer. Mas é curioso pensar por que apenas essas palavras se mantiveram em sua forma original. Elai, Elai, lama sabachthani. E a tradução, meu Deus, por que me abandonaste? E vale lembrar que a Bíblia é o livro que está traduzido para a maioria dos idiomas do mundo. E todos eles mantiveram essa frase, do jeito que ela foi dita. Se nós pararmos para pensar aqui, essa frase, Elai, Elai, lama sabachthani,
Não sou parecido com o português. Meu Deus, por que me abandonaste? Nem com o inglês. My God, why hast thou forsaken me? Por acaso isso soa similar com Jeová, Jeová, por que me abandonaste? Porém, se observarmos esse verso, traduzido para o árabe, Elai, Elai, lama sabachthani, se tornará Allah, Allah, lama sabachthani. E por que soa semelhante? Hebraico e o árabe são línguas que têm a mesma raiz, que também é parecido com o aramaico. Elai, Elai, lama sabachthani, Allah, Allah, lama sabachthani. O que significa que Jesus também usou uma palavra similar para se referir a Deus. Minha opinião pessoal é que essa palavra foi colocada na Bíblia não para nos dividir, mas sim para nos unificar. Unificar em torno da adoração de um Deus único, pois o Deus que Jesus adorava é o mesmo Deus que os muçulmanos adoram. E a melhor parte da oração é quando nós nos prostramos diante de Deus. E o ato de se prostrar está mencionado no Alcorão 92 vezes. Um dos versos está no capítulo 3, verso de número 43, onde os anjos dizem a Maria: Maria, seja obediente a Deus, se prostrando juntamente com aqueles que fazem o mesmo. Outro verso está no capítulo 22, verso de número 77, que diz o seguinte: Pessoas de fé, curvem-se, se prostrem em adoração ao seu Senhor e pratiquem o bem, que assim você prosperará. Todos os profetas de Deus, quando eles rezavam ao Todo-Poderoso, eles se prostravam em adoração. Se nós analisarmos a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 17, verso de número 3, Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse a Deus. Também está mencionado no livro dos Números, capítulo 20, verso de número 6, onde diz que Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e a glória do Senhor apareceu. Também está mencionado no livro de Josué, capítulo 5, verso de número 14, onde diz que Josué se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Está mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 39. Que Jesus, nos jardins do Getsemane, se ajoelhou, encostou o rosto no chão e orou a Deus. Então aqui podemos observar, de uma ponta a outra da Bíblia, que todos os profetas de Deus se ajoelhavam e encostavam o rosto no chão para a oração, para a adoração, para se comunicar com Deus. E os muçulmanos fazem exatamente a mesma coisa que os profetas faziam. Na oração, nós nos ajoelhamos, encostamos nosso rosto no chão e dizemos: Glória a Deus, que é o Altíssimo. Um fato curioso é que hoje a psicologia nos diz que a nossa mente não está diretamente ligada ao nosso controle, como está o nosso corpo. Por exemplo, se eu quiser levantar minha mão, eu levanto. Se eu quiser dar um passo à frente, eu dou. Entretanto, nossa mente não está no nosso controle absoluto. Por isso, nós muçulmanos acreditamos que não existe melhor maneira de controlar a nossa mente do que colocar a parte mais alta do nosso corpo, que é a testa, na parte mais baixa, que está no chão, e dizer: Glória a Deus, o Altíssimo, glória a Deus, o Todo-Poderoso. O terceiro pilar do Islã é o Zakat, que significa purificar, que seria equivalente a um dízimo no cristianismo. Porém, as regras estabelecidas no Islã são um pouco diferentes. Toda pessoa que tem mais do que 85 gramas de ouro em economias entrega diretamente às pessoas que precisam 2,5% dessa economia que ela tem, uma vez por ano. Se todos os seres humanos que possuem uma economia maior do que 85 gramas de ouro pagassem o zakat, não existiria no mundo sequer uma pessoa que morreria de fome. Está mencionado no Alcorão, capítulo 59, verso de número 7. Diz que o zakat foi criado para impedir que a riqueza fique circulando apenas entre os ricos, especialmente porque o zakat vai direto para a mão de quem precisa, sem nenhum intermediário. A pessoa que paga o zakat precisa ter certeza do destino final da sua contribuição. Nós encontramos uma mensagem similar na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 8, que diz o seguinte: pratique a caridade entre vocês de maneira intensa, porque ela cobre muitos pecados. O jejum no Islã
é praticado por todo muçulmano adulto e consiste na abstenção de comida, ingestão de líquidos e abstenção de relações sexuais, do amanhecer até o pôr do sol, durante o mês do Ramadã, que geralmente consiste em 29 ou 30 dias. Isso é o que nós chamamos de jejum. Está escrito no Alcorão, capítulo 2, verso 183, que diz que o jejum foi prescrito a você da mesma maneira que foi prescrito às pessoas que vieram antes de você, para que assim você aprenda o autocontrole. De acordo com o Corão, a razão principal do jejum é para te ensinar o autocontrole. E a psicologia hoje nos diz que se você conseguir controlar a sua fome, você também será capaz de controlar todos os seus desejos. Mas o jejum não traz apenas o benefício do autocontrole, mas também traz benefícios para a saúde do seu corpo. A ciência nos diz hoje que se você praticar o jejum da maneira que o Islã prescreve, por 29 ou 30 dias, essa vai aumentar a absorção que o seu intestino tem e assim reduzir a taxa de colesterol do seu corpo. Se você conseguir parar de fumar do nascer do sol até o pôr do sol, muito bem, você será capaz também de largar o cigarro. Se você consegue abrir mão da bebida alcoólica do nascer do sol até o pôr do sol, certamente você também é capaz de largar isso para sempre. Entre outras coisas, o jejum te dá a oportunidade de se livrar de tudo aquilo que não é essencial para você, que só te atrapalha. O que também inclui abrir mão de tudo aquilo que é errado. No mês do Ramadã, nós temos essa oportunidade. E o jejum também é prescrito na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de número 29, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso de número 21. Todo muçulmano adulto, saudável, possui as condições financeiras necessárias para fazer a peregrinação, deve fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação até a cidade sagrada de Meca. Essa peregrinação se chama Hajj e é a maior reunião anual que acontece no mundo, com o propósito de fé. Aproximadamente 2.500.000 pessoas se reúnem em Meca, de todas as partes do mundo, e eles vestem 2 peças de tecido não costurado, e de preferência branco. Você não tem a possibilidade de conseguir identificar quem está do seu lado, seja ele um rei ou uma autoridade. Naquele dia, todos estarão vestidos da mesma maneira. É o maior exemplo de irmandade no mundo, onde as pessoas das mais diferentes nacionalidades se juntam por um só motivo. O Alcorão diz, no capítulo 49, verso de número 13, seres humanos, nós criamos todos vocês de um único homem e uma única mulher, e fizemos de vocês raças e tribos, para que assim vocês possam reconhecer uns aos outros. Aos olhos de Deus, os mais honrados entre vocês são aqueles que são mais conscientes dele. Deus tudo sabe e de tudo tem consciência. Deus não te julga pela sua raça, pela sua cor ou pelo seu gênero, mas sim pela sua sinceridade, sua honestidade. E se você olhar na Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo 84, verso de número 4 ao 7, abençoados são aquelas pessoas que viajam pelo vale de Baca. Baca é outro nome para Meca. E no Alcorão, no capítulo 3, verso de número 96, diz que Baca foi o primeiro lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então Baca é apenas outro nome para Meca, e também está citada na Bíblia. Por exemplo, o nobre Alcorão diz, no capítulo 5, verso de número 90, pessoas de fé, sem dúvida, os intoxicantes, jogos de azar, idolatria e adivinhação são coisas detestáveis. Isso é trabalho feito pelas mãos de Satanás. Se afaste disso, que você prosperará. Então, se você se afastar daquilo que te intoxica, você estará adorando a Deus, por estar obedecendo às instruções de Deus. Isso é ser muçulmano, que nada mais é do que se submeter à vontade de Deus.
E a mesma mensagem é encontrada na Bíblia. Se você ler o livro dos Provérbios, capítulo 20, verso de número 1. O vinho é escarnecedor. O álcool causa brigas. O escravo da bebida nunca será sábio. E a mesma mensagem está no livro dos Efésios, capítulo 5, verso de número 18, onde diz: não se embriague com o vinho. Então o álcool também é proibido na Bíblia, em pelo menos 2 lugares diferentes. Então, se você se afastar da bebida, você estará adorando a Deus. Deus disse no Alcorão, em 4 locais diferentes. No capítulo 2, verso 173, capítulo 5, verso de número 3, capítulo 6, verso 145, e no capítulo 16, verso 115. É proibido para você comer carne de animais que morreram por conta própria, sangue e a carne de porco, e qualquer alimento que foi dedicado a outro que não seja a Deus. Então, esses 4 tipos de alimento, que é a carniça, a carne de porco, o sangue e qualquer alimento que tenha sido dedicado a ídolos ou a qualquer um que não seja a Deus, está proibido no Alcorão em pelo menos 4 lugares diferentes. E esses tipos de alimento também estão proibidos na Bíblia. Se você observar o que está escrito na Bíblia, livro do Levítico, capítulo 17, verso de número 15. Também em Deuteronômio, capítulo 14, verso de número 21. Você não deve comer nenhum animal que tenha morrido de causa natural. Então a carne em decomposição, que também é conhecido como carniça, é proibida também na Bíblia. Existem 5 passagens na Bíblia que falam sobre a proibição em se alimentar com sangue. Livro dos Gênesis, capítulo 9, verso de número 4, Levíticos, capítulo 17, verso de número 14, Deuteronômio, capítulo 12, verso de número 16, 1 Samuel, capítulo 14, verso de número 33, e o livro dos Atos, capítulo 15, verso de número 29. De acordo com a Bíblia, o sangue é impuro como alimento. Sobre a carne de porco, Levíticos, capítulo 11, versos de 7 a 8. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles, quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Essa mensagem aparece novamente no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso de número 8. E a carne de porco foi proibida uma terceira vez no livro de Isaías, capítulo 65, versos de número 2 a 5, que fala do povo rebelde que provocava a Deus. Entre inúmeras coisas que eles faziam, estava a comida impura, carne de porco. E a última se diz a respeito de comer alimentos que foram consagrados pelo nome de qualquer um que não seja Deus. Está no livro dos Atos, capítulo 15, verso número 29, também no livro do Apocalipse, capítulo número 2, verso número 14. Se diz a respeito a alimentos que foram colocados em altares. Se esse for o caso, é proibido até mesmo para um cristão se alimentar com eles. O Alcorão nos diz que nós devemos ser honestos, que nós precisamos amar os nossos vizinhos. E no Alcorão, capítulo 107, versículo de 1 a 7, que diz o seguinte: você chegou a observar a pessoa que nega o dia do julgamento? É ele quem deixa o órfão de lado e não incentiva ninguém a alimentar aqueles que passam necessidade. Então, pobre daquele que reza, mas não presta atenção em sua oração, aqueles que se mostram e proíbem a caridade. Praticar a caridade é submeter a sua vontade à vontade de Deus. E o profeta Muhammad disse que a pessoa não é um muçulmano se ela dorme com o estômago cheio, enquanto seus vizinhos estão passando fome. E uma pessoa perguntou ao profeta quem eram os vizinhos dele. E o profeta respondeu que as 40 casas mais próximas de você são seus vizinhos. Falar mal pelas costas é proibido pelo Alcorão. No capítulo 104, verso de número 1, diz o seguinte: pobre de todo aquele que fala mal dos outros pelas costas. Se você não falar mal dos outros pelas costas, você está se submetendo à vontade de Deus. O Alcorão diz que você tem que respeitar
e ser amoroso com seus pais. E no capítulo 17, verso de 23 a 24, diz o seguinte: Seu mestre te ordenou que não adorasse nada além dele, e que você seja amável com seus pais. Se algum deles ou ambos alcançarem uma idade avançada junto com você, não diga uma palavra que demonstre impaciência e não seja duro com eles. Mas fale com eles de maneira respeitável e seja humilde em relação a eles. De maneira amável diga: Senhor, tenha misericórdia deles, assim como eles cuidaram de mim quando eu era pequeno. Ou seja, se você ama os seus pais, se você os respeita, se você os trata de maneira gentil, você está se submetendo à vontade de Deus. O celibato é proibido no Islã. Nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse o seguinte, no Hadith al-Bukhari, volume 7, livro e capítulo 3, Hadith de número 4, que diz o seguinte: Jovens, qualquer um de vocês que tiver condições de se casar, deve se casar. Qualquer um que não se casar, não estará junto comigo. Então, se você se casar, você está submetendo a sua vontade à vontade de Deus. O Alcorão diz, no capítulo 4, verso de número 19, o seguinte: trate a sua esposa com carinho e respeito, mesmo que você não goste dela. Se você tratar a sua esposa com respeito e carinho, você estará submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Essa é a mensagem do Alcorão sobre relacionamentos. No Alcorão, capítulo 17, versículo 32, diz o seguinte: de maneira alguma chegue perto do adultério. É uma maldade que abre outros caminhos para o mal. Então, se você se mantém longe do adultério, você está submetendo a sua vontade à vontade de Deus. No Islã, existe um sistema de modestidade que é o mesmo do cristianismo. No Alcorão, capítulo 24, verso de número 30, diz o seguinte: diga aos homens de fé para baixar seu olhar e proteger sua castidade. Sempre que o homem olhar para qualquer mulher, se algum pensamento indevido estiver na sua cabeça, você deve abaixar o olhar. E a mesma mensagem foi entregue no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 28. Jesus Cristo diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito antigamente, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Ambas mensagens são similares. Alguma pergunta? Preferencialmente de alguém que não seja muçulmano? Por favor, seu nome e sua profissão. Meu nome é Sarah, eu sou uma cantora. Eu gostaria de saber a diferença entre a morte e a ressurreição de Jesus, de acordo com o Islã e de acordo com o cristianismo. A irmã fez a pergunta a respeito da morte e ressurreição de Jesus, de acordo com o Islã e o cristianismo. No Islã, Alcorão, capítulo 4, verso de número 158, que diz que Deus elevou Jesus aos céus, vivo. Então, no Islã, nós não acreditamos que ele morreu, mas sim que ele foi levado aos céus ainda quando estava vivo. E na Bíblia também podemos encontrar a mesma mensagem, que está em um dos meus debates, onde eu falo que Jesus, na verdade, não foi crucificado. E é possível provar isso pela Bíblia, mas isso requer um pouco de tempo. Mas como uma pequena introdução do assunto, olhe pelo sinal de Jonas, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso de 38 a 42. E pergunte a si mesmo se Jesus esteve falecido por 3 dias e 3 noites. Agora, sobre a volta de Jesus, todo muçulmano acredita que Jesus vai voltar novamente à Terra, assim como todo cristão também acredita. E nós acreditamos que ele foi levado aos céus vivo, porque ele é o único profeta de Deus, que os seus seguidores, como quase um todo, afirmam que ele disse ser Deus. Então, por causa dessa afirmação, ele foi elevado aos céus. E na sua volta, é mencionado no Alcorão, capítulo 5, verso 116. Jesus vai dizer a Deus: eu nunca pedi que me adorassem. O Senhor é testemunha que eu apenas disse a eles: adore a Deus, o meu Senhor e o seu Senhor.
A mesma mensagem pode ser encontrada na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso de 21 a 23. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Se afastem de mim, vocês que só praticam o mal. Então acreditamos que Jesus na segunda vinda vai reforçar que devemos adorar somente a Deus. No Islã, a circuncisão é algo comum. E da mesma maneira, essa mensagem está na Bíblia. Livro dos Atos, capítulo 7, verso de número 8, que diz que você deve ser circuncidado. Também no Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 22, onde foi dito que recebemos a aliança da circuncisão. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de número 21, que fala que Jesus Cristo foi circuncidado no 8º dia. Os muçulmanos são circuncidados. Jesus foi circuncidado. Seria correto para um cristão ser circuncidado também? Por favor, o seu nome e a sua profissão. Me chamo Jack Alfenstein e sou um engenheiro. No início da sua palestra, você mencionou que uma das razões para se visitar a Meca na sua vida é porque foi o primeiro lugar em que Deus foi adorado. Mas nós sabemos que Deus foi adorado muito antes por Adão, Noé, Moisés e muitos profetas. E tudo isso não aconteceu em Meca. Então, eu gostaria de uma explicação se Meca foi ou não o primeiro lugar de adoração a Deus. Obrigado. O irmão aqui fez uma excelente pergunta sobre a adoração no Vale da Meca, que é mencionada tanto no Corão quanto na Bíblia, e na Bíblia nos Salmos, que diz: abençoados sejam aqueles que viajam pelo Vale de Baca. E o Corão menciona, no capítulo 3, verso 96, que o primeiro local de adoração a Deus foi em Meca. E a pergunta do irmão aqui é em relação aos profetas que vieram antes, como Adão, Moisés, Noé. Então, só para lembrar que o profeta Muhammad não foi o primeiro profeta, mas sim foi o último. Então, ou seja, muitos profetas vieram antes dele e Meca já estava lá muito antes. O Alcorão menciona que Abraão e Ismael reconstruíram a Caba. E o Hadith diz que a Caba já estava lá no tempo de Adão. Então isso vem lá de trás. Só depois o local de adoração foi transferido para Israel, em Jerusalém, que seria hoje. E depois voltou para Meca, que é onde está a Caba hoje. Espero ter respondido a pergunta. Carolina, eu sou uma jornalista e tenho uma pergunta em duas etapas. A primeira é: o Islã propaga atos de misericórdia, perdão? Sim ou não? Sim, irmã. No Islã se promove o perdão e a misericórdia. Todo o capítulo do Alcorão se inicia com Bismillah, Rahman e Rahim, que significa em nome de Deus, o Todo-Poderoso e Misericordioso. Então, por que o Islã, agora a segunda parte da pergunta, por que o Islã permite a pena de morte como forma de revanche em nome de Deus? É isso que eu gostaria de saber. Então, o que você quer dizer é pena de morte a uma pessoa que cometeu um assassinato, correto? Sim, eu li alguns livros sobre isso, onde diz que você tem o direito de solicitar pena de morte a quem quer que seja que tenha cometido um assassinato anteriormente. A irmã aqui fez uma pergunta muito boa. Se o Islã permite pena de morte, mas propaga perdão, essa é uma pergunta muito boa. Então, irmã, se você observar no Alcorão, capítulo 2, verso 178, fala sobre a pena de morte, e também no Alcorão, capítulo 5, verso de número 32, diz que se qualquer um matar qualquer outro ser humano, seja ele muçulmano ou não, a não ser que seja por causa de um assassinato ou porque a pessoa espalhava corrupção pela terra,
É como se essa pessoa tivesse matado toda a humanidade. Então, como uma regra geral, se qualquer ser humano matar o outro, exceto em duas condições, que é por assassinato ou por espalhar corrupção na terra. Bom, e a primeira condição é se alguém cometeu um assassinato, então no Islã é permitido essa pessoa receber pena de morte por causa do assassinato que ela cometeu, que está dentro do escopo da sua pergunta. E a segunda condição, se essa pessoa estiver espalhando corrupção na terra. Mas isso não é obrigatório. Então, se alguém matar uma pessoa, não é obrigação da família da vítima sentenciar o assassino à morte. Se eles receberem uma compensação financeira e aceitarem perdoar, então essa pessoa não precisa ser assassinada para pagar pelo seu pecado, pois está recebendo perdão dessa família. Mas, se a família quiser, pode sentenciar o assassino à morte. Por quê? Para um assassinato, a pena é a pena de morte. Como diziam nas escrituras anteriores, olho por olho, dente por dente, e isso continua. Por exemplo, nós temos conhecimento de um ser humano que mata inocentes. Sem a pena de morte, ele vai continuar matando inocentes. E esse tipo de punição também existe em outros países do mundo, não apenas no mundo árabe. A diferença é que no Islã, a família da vítima decide o destino do assassino, entre prisão ou pena de morte. E o segundo caso em que uma pessoa é sentenciada à morte é quando ela espalha corrupção pela terra. Por exemplo, alguém que comete estupro. Um estupro nada mais é do que espalhar corrupção pela terra. Então, nesse caso, essa pessoa será sentenciada à morte. E eu cheguei a perguntar sobre isso para muitas pessoas que não são muçulmanas. Somente o exemplo, que Deus os proteja. Se alguém estuprar sua mãe e você é o juiz, que pode dar ao estuprador qualquer pena, qual pena você daria? Todas as pessoas que eu perguntei dariam pena de morte. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano de 1990, ocorreram aproximadamente 100 mil estupros. E nos tempos de hoje, aproximadamente 130 mil. E todo ano ocorre na média 100 mil estupros. Isso é o equivalente a 200, 250 estupros por dia, ou seja, 10 estupros por hora. Estamos aqui nesse auditório já faz 3 horas. Então, de acordo com as estatísticas, mais de 30 pessoas já sofreram esse mal hoje. Se a pessoa for pega nos Estados Unidos, vai ter 7 anos de cadeia, se ela for pega. E em muitos casos, ela não é. Então, se você perguntar a qualquer muçulmano qual é a pena para o estupro, certamente ele vai dizer que é pena de morte. Uma pessoa me disse que nos Estados Unidos você pega 5 anos de cadeia por estupro e que durante esse tempo você é reabilitado para voltar à sociedade. Eu disse a ele que, de acordo com suas próprias estatísticas, 95% das pessoas que cometem estupro são presas. Quando elas são soltas, elas cometem estupros novamente. Por isso que no Islã há a pena de morte em caso de estupro. Espero ter respondido a pergunta. Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na Bíblia, capítulo 53, fala sobre um servo de Deus que morreu pelos pecados da humanidade depois de ter sofrido muito. Você poderia dizer quem é esse servo de Deus? Muito obrigado. O irmão aqui fez referência ao livro de Isaías, falando sobre um servo que vai vir e que vai morrer pelos pecados da humanidade. Existem muitos cristãos que acreditam que essa passagem fala de Jesus, que esse é o sofrimento que ele passou, que esse é o servo. Porém, observe a passagem de Ezequiel, capítulo 18, verso de número 20, que tem a famosa mensagem que os missionários costumam dizer: a alma que peca morrerá. Porém, eles colocam um ponto final onde não existe um ponto final.
Mas o verso completo diz o seguinte: a alma que peca morrerá. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticou. Então, de acordo com a Bíblia, o pecado não pode ser herdado. Então, o conceito da igreja, do pecado original, que Adão e Eva consumiram o fruto proibido, e por causa disso, os seres humanos nascem no pecado. E por isso Deus mandou o seu Filho primogênito, assim diz a igreja, pela passagem de João, capítulo 3, verso de número 16. Essa é a passagem onde a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho primogênito à Terra. Apenas fiz um parênteses aqui sobre aquilo que você acredita. Agora vamos voltar ao conceito de pecado original, que não está em lugar nenhum da Bíblia, mas é sim um ensinamento da igreja. De acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 18, verso de número 20, onde diz que o filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai pelos pecados do filho, a pessoa boa será recompensada por fazer o bem e a pessoa má pelo mal que praticou. Apenas por essa passagem se nega completamente o conceito de pecado original, através das palavras da própria Bíblia. O Alcorão também diz que ninguém poderá carregar o fardo do outro. Se Adão foi tentado a comer o fruto proibido, por acaso ele me perguntou antes de comer o fruto? Não, ele não me perguntou. Então, por que eu seria responsável por isso? Se ele tivesse me perguntado e eu tivesse dito sim, então eu seria culpado também. Mas ele não me perguntou antes de comer o fruto. Então, como eu posso ser responsável? Como poderia Deus ser tão injusto? No Alcorão, capítulo 4, verso de número 40, diz o seguinte: Deus não comete injustiças nem mesmo do tamanho de um átomo. O conceito de herdar pecados não está entre os ensinamentos de Jesus. Esse conceito de pecado original também não está coberto pela Bíblia. É um ensinamento da igreja e a Bíblia diz ao contrário. Então, aquilo que você está tentando me dizer sobre essa profecia de Isaías, infelizmente não está ligado a Jesus. Mas sim, os mensageiros vieram e a maioria deles sofreu, seja Moisés, ou seja Jesus, ou seja o profeta Mohammed, que a paz esteja com todos eles. Ou seja, todos os profetas sofreram, e de acordo com os ensinamentos do profeta Mohammed, o teste de vida mais difícil entre todos os seres humanos foi dado aos profetas de Deus. Quanto mais difícil o teste, maior é a recompensa. Mas dizer que eles sofreram e que depois receberam os pecados da humanidade em suas costas não é justo. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Esse foi apenas um ensinamento da igreja e não pode ser encontrado em nenhum lugar, tanto na Bíblia quanto no Alcorão. Espero ter respondido a pergunta. Me chamo Leon e sou um estudante. Minha pergunta é sobre Jesus também ser um muçulmano, porque ele submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Mesmo ele não fazendo as 5 orações por dia, a única coisa que ele fez foi submeter a vontade dele à vontade de Deus. Então, qualquer pessoa, judeu ou cristão, que se submeter à vontade de Deus, também é considerado muçulmano? A partir dessa lógica, meu irmão, apenas para recapitular a sua pergunta aqui, o que você quer dizer é: qualquer pessoa que se submeter à vontade de Deus, seja ela um judeu ou um cristão, também é um muçulmano, é isso que você quer dizer? Sim, pegando o exemplo de Jesus, eu concordo com você. Qualquer pessoa que se submeta à vontade de Deus, em árabe, essa pessoa é chamada de muçulmano. Esse é o significado dessa expressão, porém, você precisa saber o que foi que Deus nos ordenou a fazer, para que assim você possa se considerar um muçulmano de verdade. E se você observar todas as escrituras da Terra pelos olhos da ciência, você vai descobrir que a única que passa no teste é o nobre Alcorão. Se existe algo como o Novo e Velho Testamento, o Alcorão é o último testamento. Então, se você realmente deseja submeter a sua vontade à vontade de Deus, primeiramente você precisa descobrir quem é esse Deus e o que ele nos ordenou fazer. E depois disso você se submete. Então o verdadeiro muçulmano é aquele que obedece aos mandamentos de Deus. Jesus, que a paz esteja com ele, foi o mensageiro de Deus. Ele recebeu a revelação que veio diretamente de Deus. Então, certamente, ele se submeteu ao Senhor.
Então vamos dizer hoje. Vamos dizer que um cristão dissesse hoje ao muçulmano: vamos seguir a palavra de Deus. Por questão, a palavra de Deus é a Bíblia. Para o muçulmano, a palavra de Deus é o Alcorão e vamos seguir apenas o que é igual nas duas escrituras. Nossas diferenças vamos colocar de lado. Então, a sua Bíblia diz que existe apenas um Deus. Então, se você acredita na Trindade, você está indo contra a própria Bíblia. A palavra Trindade sequer existe na Bíblia, mas a palavra Trindade está lá no Alcorão. Capítulo 4, verso de número 171, onde se diz: não diga trindade. A Bíblia diz que você precisa acreditar no último profeta. E no Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 12 ao 14, Jesus disse: tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não suportariam isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade chegar, ele vai guiá-los a toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, ele vai dizer. Ele vai te mostrar as coisas que há de vir, e ele vai me glorificar. Essa é a passagem onde Jesus conecta o seu Evangelho ao Alcorão, apontando para Muhammad, que é o Espírito da Verdade. E mesmo que alguns cristãos digam que o Espírito da Verdade é o Espírito Santo que desceu em Pentecostes, podemos observar claramente que Jesus diz que ele vai vir, e a própria Bíblia diz que o Espírito Santo já estava lá no ventre de Isabel. E Jesus diz que ele vai ensinar muitas coisas, e acredito que nada de novo foi ensinado durante esse tempo que Jesus já não tinha dito. Então a palavra de hoje à noite é sobre as semelhanças entre nossas religiões. As diferenças poderíamos discutir por muitas e muitas horas, mas valeria a pena? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Meu nome é Daniel. Eu sou um estudante. O verso número 54 do capítulo 70 do Alcorão diz o seguinte: diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Porém, o capítulo 54, verso de número 11 e 12, diz de maneira clara que Deus criou os céus e a terra da maneira que eles são hoje em 8 dias. Qual seria a sua resposta para isso? O irmão aqui fez uma pergunta que geralmente os missionários fazem sobre o Alcorão. Existem vários locais no Alcorão onde diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. O que o irmão está se referindo aqui é o Alcorão capítulo 41, versos de 9 a 12. Entretanto, a palavra 8 dias não está lá. O que o verso diz é o seguinte: Deus foi aquele que criou o universo, e todos aqueles que discordam disso são aquelas pessoas que estão destinadas a não acreditar. São as pessoas que associam parceiros com Deus. E o verso continua: e Deus criou o sustento para a terra, as montanhas, as árvores, os animais, em 4 dias. E no verso 11 do capítulo 41, o verso então continua dizendo: então Deus criou os céus em 2 dias. Então o que acontece? A pessoa lê 2 mais 4 mais 2 é igual a 8. Mas a palavra 8 não está lá. Deus Todo-Poderoso criou o céu em 2 dias. Agora, se você conhece o Alcorão, você será capaz de responder. Mas se a pessoa só leu uma vez, de maneira superficial, ela pode se atrapalhar. E o Alcorão diz que aqueles que tentam desviar as pessoas usando esse verso do Alcorão são justamente aqueles que associam parceiros com Deus. Então Deus já sabia que esses versos seriam utilizados para afastar as pessoas da adoração ao único Deus. Agora a resposta à sua pergunta, irmão. Deus criou a terra em 2 dias e criou o sustento, as árvores, os animais, o equilíbrio em 4 dias. O verso do Alcorão contém a palavra summa, que significa de maneira simultânea, ou não. Ou seja, tem 2 significados. Por exemplo, eu vou construir um prédio de 30 andares em 6 meses. Essa é a minha afirmação. Se eu for entrar em detalhes, eu vou dizer que criarei a fundação em 2 meses e a estrutura, todos os andares, em 4 meses. Eu também posso dizer que em 2 meses
juntamente com a fundação, estarei construindo toda a área ao redor do prédio, estacionamento, lazer, guarita, mas o meu prédio será construído em 6 meses, não em 8, pelo simples fato de que é possível construir coisas em paralelo. E de uma maneira semelhante, Deus nesse verso, quando Deus criou a terra, Ele também criou os céus. Então, nos 2 dias onde a terra foi mencionada, ao mesmo tempo Deus também criou o céu. Capítulo 21, verso de número 30. Existem pessoas sem fé que não sabem que os céus e a terra costumavam estar juntos. E nós os separamos, que nós fizemos da água todos os seres vivos. Mas mesmo assim, eles não irão acreditar. Então, esse verso nada mais diz que os céus e a terra estavam juntos. Foi Deus que os separou. Então, eles foram criados ao mesmo tempo. Bom, isso nada mais é do que o Big Bang. Ou seja, tudo estava concentrado em um ponto, até que houve a separação que deu origem às galáxias, às estrelas e os planetas. E a Terra, onde nós vivemos hoje. E a ciência está em perfeito acordo com o Corão. Ou seja, não existe contradição nesse verso. Muito pelo contrário, nos orienta ainda mais. Então esse verso nos dá mais detalhes sobre a criação do universo, onde diz que a criação da Terra durou 2 dias, a criação do céu durou 2 dias ao mesmo tempo que a Terra, e o sustento, as árvores, as montanhas, os animais, criados em 4 dias. Aumentando assim o nível de detalhe que nós temos sobre a criação do universo. Espero ter respondido a pergunta do irmão. Muito obrigado. Quando você citou a Bíblia, você pegou um sentido muito literal dos ensinamentos dela. Nos últimos 500 anos, foi usado mais histórias em parábolas do que o próprio sentido literal da Bíblia. Minha pergunta é o seguinte: existe algum movimento no Islã para interpretar a Bíblia, no lugar de pegar o sentido literal das palavras, buscar a moral por trás do que está escrito? O que você tem a dizer sobre isso? O irmão fez uma pergunta aqui e disse que eu olhei muito pelo lado literal da Bíblia, sendo que nos últimos 500 anos se usa mais as parábolas. Irmão, também existem parábolas no Alcorão, mas se o Alcorão disser algo de maneira literal, pode ser que uma palavra tenha mais de um significado. Pode ser que uma palavra tenha 5 significados. Talvez tenha que pegar o significado das 5, pode ser usado, ou talvez apenas um significado serve para a sentença. Mas de nenhuma forma o Alcorão diz algo, você pega o sentido contrário do que o Alcorão está dizendo. Isso não existe. O que o Alcorão diz e o que a Bíblia diz. Se pudéssemos pegar o Evangelho original enviado a Jesus, ele foi enviado com orientação ao povo. É claro que vamos seguir o que está escrito lá. Porém, durante certos tempos, pode haver um outro significado de um tal verso, mas isso não significa mudar completamente o que está dizendo lá na Escritura. Oi, pode dizer. Então, um exemplo. Você citou Levíticos, quando citou o tipo de roupa que as pessoas deveriam usar. Porém, Jesus apenas disse para sermos modestos. Não deveríamos pegar apenas o sentido, ser modesto. Não quer dizer que temos que nos cobrir da maneira que está escrito lá. Eu gostei muito da sua pergunta. Vejam, você me fez uma pergunta e eu vou fazer de tudo para poder responder. O irmão disse que eu falei de Levíticos, porém, na verdade, o que eu disse está em Deuteronômio, capítulo 22, verso de número 5, que fala sobre modéstia, que fala sobre ser modesto. Também falei sobre Timóteo, capítulo 2, verso de número 9, e 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 5 ao 7. O que o irmão aqui está tentando me dizer é que Jesus falou para sermos modestos. Porém, ele não falou nada sobre as nossas roupas. Só nos pediu para sermos modestos na sociedade. Bom, esse é o seu entendimento da Bíblia. Mas vamos ver qual é o entendimento de Jesus sobre o assunto. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 17 ao 20, disse o seguinte: Não pense que eu vim para destruir a lei dos profetas.
Eu não vim para destruir, mas sim para cumprir. Eu afirmo a vocês, isso é verdade. Enquanto os céus e a terra existirem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o final de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Jesus disse: quem desobedecer o menor mandamento será considerado menor no reino dos céus. O Antigo Testamento diz que mulheres não devem vestir as roupas de homens e vice-versa. Você pode até dizer que é o sentido literal da palavra, que a sociedade mudou, e Jesus disse que se você quebrar o menor mandamento, você vai ter problemas. A sociedade pode ter mudado, mas o que ele disse nunca mudará. Não obstante, Jesus ainda disse que o Antigo Testamento vai valer até o final de todas as coisas, enquanto o céu e a terra durarem. Foi depois que chegaram os ensinamentos de Paulo. São Paulo, o autodeclarado discípulo de Jesus, que nos disse: veja bem, a lei está próxima da cruz, mas esses não são os ensinamentos de Jesus. Em quem você acredita? Em Jesus Cristo ou em São Paulo? E o que Jesus disse? Que a menos que você seja melhor do que os mestres da lei e os fariseus, você não entrará no reino de Deus. O que quer dizer que tudo que está no Antigo Testamento tem que ser seguido. Você não pode comer porco. Você precisa ser modesto. Se você observar as freiras, ela está vestida de uma maneira similar às muçulmanas. Se você reparar a foto de Maria, mãe de Jesus, ela está completamente coberta, como uma mulher muçulmana. E se nós seguirmos os exemplos das grandes pessoas da nossa fé, porque essa parte foi deixada de lado? Maria era uma judia que seguia as leis de Moisés, assim como Jesus seguiu. E no Islã, a grande maioria das mulheres se veste como Maria, mãe de Jesus, porque elas são modestas de verdade. Se ser cristão significa seguir a Jesus, bom, podemos dizer que os muçulmanos estão fazendo o melhor que podem.